Olá, queridos irmãos. Hoje vamos estudar mais uma vez os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus pelo espírito Caibar Schutel. E o tema do dia é a parábola dos talentos e das minas. Porque isto é também como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do seu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos, e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. E chegou no fim o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o seu senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joeirei? Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30. Ouvindo eles isto, prosseguiu Jesus e propôs uma parábola, visto estar ele perto de Jerusalém. E pensaram eles que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Disse, pois, certo homem ilustre foi para um país longínquo, a fim de obter para si o governo e voltar. Chamou 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: Negociai até eu voltar. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: Não queremos que este homem nos governe. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do governo, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no mínimo, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este respondeu: Sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, eis a tua mina que tive guardada em um lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és homem severo. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: Servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o teria exigido com juros. E disse aos que estavam presentes: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Responderam-lhe: Senhor, este já tem as 10. Declaro-vos que a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu os governasse, trazei-o aqui e matai-o diante de mim. Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 27. A parábola dos talentos tem a mesma significação que a das minas. A parábola dos talentos, narrada por Mateus, e das minas, narrada por Lucas,
exprimem perfeitamente os deveres que nos assistem material, moral e espiritualmente. Todos somos filhos de Deus. O Pai das almas reparte com todos igualmente os seus dons. A uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um. A uns dá dinheiro, a outros sabedoria, a outros dons espirituais e finalmente a outros concede todas essas dádivas reunidas. De modo que um tem 5 talentos, outro 2, outro 1. Ou então um tem 10 minas, outro 5, outro 2. Não há privilégios nem exclusões para o Senhor. E se cada qual, ciente do que possui e compenetrado de seus deveres, agisse de acordo com os preceitos da lei divina, estamos certos de que ninguém teria razão de queixar-se da sorte ou de clamar contra a má situação em que a maioria se diz achar. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento ou de 2 minas. Ainda mesmo aqueles que se julgam miseráveis e mendigam a caridade pública, se investigarem as suas aptidões, o que trazem oculto nos recônditos da sua alma, verão que não são tão desgraçados como se julgam. Todos trazem a este mundo talentos e minas para garantir não só o estado presente, como a sua situação futura. Porque o mundo não é mais que uma instância onde viemos fazer aquisições, provisões para construir e abastecermos a nossa morada futura. Olhai o mendigo, que passa andrajoso e sujo. Procurai detê-lo por momentos, inquire da sua vida, investigai-o a falar, pesquisai suas qualidades e seus defeitos. Penetrai no recesso do seu coração e de seu cérebro. Estudai-o física, moral e espiritualmente. Fazei a sua psicologia e tereis ocasião de ver nessa figura esquálida, monótona e por vezes repelente qualidades superiores às de muitos homens que se ufanam nas praças. Assim como vereis nele dons adormecidos, semelhantes às minas escondidas na terra ou ao talento atado a um lenço. E se assim acontece com o mendigo, o miserável, o andrajoso, com maior soma de razões, a parábola tem aplicação aos grandes, aos poderosos, aos doutos, aos sacerdotes, que justamente por se intitularem guias dos povos, são merecedores de maior soma de açoites. Na época em que o Senhor das minas e dos talentos veio exigir dos servos a primeira prestação de contas, só foram considerados servos maus os que haviam recebido o mínimo de minas e de talentos, pois os que haviam recebido em maior número prestaram boas contas. Mas se o Senhor viesse agora a nos pedir conta da nova emissão de dólares, minas, talentos que espalhou pelo mundo, é certo que aconteceria justamente o contrário. Porque não vemos o trabalho nem o negócio dos que receberam 2, 5, 10 minas e talentos. Ainda mais, está a parecer-nos que o próprio capital, que pelos servos maus de outrora foi restituído no lenço ou desenterrado, nem este apareceria, pois a época é de bancarrota e de falência fraudulenta. De fato, há 2000 anos, o Supremo Senhor enviou ao mundo seu Filho dileto e representante, cuja doutrina sábia, consoladora e ungida de amor é a única capaz de salvar a humanidade. E o que observamos por toda parte? Na esfera religiosa como na esfera científica, o dolo, a má-fé, a deturpação da verdade. O brado da guerra de 1914, com as suas consequências, levou a orfandade aos lares. Cidades foram devastadas e a imoralidade assentou sua cátedra em toda a parte, banindo das almas os princípios de fraternidade que o Cristo nos legou. E onde estão os subsídios e os subsidiados, os servos, os talentos e as minas legadas no Evangelho às gerações? Esses servos indolentes, cheios de preconceitos e temores humanos, por haverem ocultado os substanciosos ditames que lhes foram doados, para com esse capital ganharem meios de se elevarem, passarão por penosa existência de expiação e de trevas, até que, mais humildes, mais submissos à vontade divina, recebam um novo talento com o qual possam começar a preparar o seu bem-estar futuro. E que diremos
dos tartufos, dos mercenários, dos trapaceiros, dos ladravazes, que unidos em coro impediam e impedem o domínio da lei de Deus, trancando os céus, não entrando e ainda impedindo a entrada aos que desejam conhecê-lo? Que diremos dos que, semeando o ódio e a dissensão, ao alarido de sinos, de foguetes e de fanfarra, fazem doutrina pessoal, substituindo o Criador pela criatura, e disseminam a fé dos concílios em vez da fé dos preceitos do Cristo? Que diremos dos submissos, dos subservientes que, tendo ideias espíritas e estando convencidos de que o espiritismo é a única doutrina capaz de nos iniciar no caminho da perfeição, ou por medo dos maiorais, ou por medo do ridículo, negam a sua fé, traem a sua consciência, escondem os seus sentimentos? Não terá o Senhor direito de ordenar aos servos: conservai mortos esses suicidas, que se aniquilaram a si próprios. Deixai-os do túmulo da descrença que eles próprios cavaram. Todos somos filhos de Deus. O Pai reparte igualmente suas dádivas entre todos os seus filhos. Faz levantar o sol para os bons e maus, e descer as chuvas para os justos e os injustos. Mas exige que essas dádivas sejam acrescentadas por todos. Os que obedecem os seus preceitos têm o mérito de suas obras. Os que desobedecem, o demérito, e são responsáveis pela falta da observância de seus sagrados deveres. O dinheiro não nos foi dado por volúpias, nem a sabedoria para estufar. Assim como os dons espirituais não foram concedidos senão para serem proveitosos à fé, à esperança e à caridade. Mais servos houvessem e mais subsídios lhe fossem concedidos, ainda não bastariam para mal empregarem o seu tempo, esbanjando a fortuna que lhes fora concedida a eles, meros depositários, e da qual terão de prestar severas contas. Tratando, pois, de dons, talentos, materiais e morais, e de servos dotados com esse gênero de subsídio, não é preciso estendermos-nos em maiores considerações. O livro do mundo está aberto e todos podem nele ler o que se passa. Encaremos agora as parábolas sob o ponto de vista espírita. Elas dirigem-se justamente àqueles que tiveram a felicidade de receber os talentos e as minas dos conhecimentos espíritas. Ora, é muito sabido que esses conhecimentos, quando bem entendidos e bem aplicados, são uma fonte perene de felicidade, e ao contrário, quando mal entendidos e mal aplicados, são como que setas de remorsos cravadas nas consciências desviadas do bem e da verdade. Aqueles que recebem a doutrina e ainda os dons espirituais e os aplicam em proveito próprio e alheio, com o fim especial de tornar conhecida a palavra de Deus, são os que receberam 2 e 5 talentos, 5 e 10 minas. À última hora do trabalho, quando chamados ao ajuste de contas, lhes será dito: servos bons e diligentes, fostes fiéis no pouco, também o sereis no muito, confiar-vos-ei o muito, entrai no gozo do vosso Senhor. Ou então: servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, de acordo cada um com os talentos e as minas que recebeu. Aqueles que recebem a doutrina e os dons espirituais e não os observam ou os aplicam mal, prejudicando a causa que deviam zelar, são semelhantes aos que enterraram o talento e as minas. A estes dirá o Senhor: dizias que o Senhor é exigente e cioso, e em vez de ao menos pordes o talento ou as minas a render juros num banco, os escondestes e os esbanjastes, pois pela vossa boca eu vos julgarei. Entregai imediatamente as minas e o talento aos que têm 10 e 5, porque a todo o que tem dá-se-lhe-á e terá em abundância, e ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Essa lição nos faz refletir bastante. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? O que tem feito com ele em prol de seu semelhante? Será que no dia de hoje estaríamos preparados para prestar contas de nossos talentos dados por Deus? E assim terminamos o estudo de hoje. Que Jesus esteja conosco. Um grande abraço.